Olá, eu sou Raquel, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre pontilhismo, abstracionismo. Mas antes disso, eu vou pedir para você para dar um joinha, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bora lá agora? Bom, pontilhismo é uma arte que surgiu no final do século XIX e é chamado também de neoimpressionismo. O artista que mais se destacou foi o Jorge Seurat. Essa obra é um domingo de verão na ilha de Grande Jatte. Como é que se deu esse movimento? Qual é o fundamento desse movimento? Por que é chamado de pontilhismo? É chamado de pontilhismo porque é uma obra pintada toda com pontos, né? Ou batidinhas de pincel, aí vai fazendo pontos. Normalmente se trabalha com cores primárias, que seria o azul, o vermelho e o amarelo, mas os artistas, o que era comum era, o artista queria um laranja. Ele pegava o amarelo, que já estava lá na palheta, esticava, né, dava uma esticada assim na tinta, sujava o pincel no vermelho, ia misturando e fazia um laranja. Aí ele pensava assim, não, eu quero fazer um laranja mais clarinho. Batia o pincel no branquinho, ia lá e fazia um laranja mais clarinho. Aí depois que conseguia a cor que queria, ia para a tela dele e ia pintar. No pontilhismo, os artistas normalmente não trabalhavam assim. Eles pegavam a tinta amarela, aí pintava, né, aquele local estipulado. Se quisesse causar um efeito de laranja, eles pegavam o vermelho e ia introduzindo assim, diretamente lá na tela, dando batidinhas, e no final causava o efeito a ilusão ótica de ser um laranja. Outra coisa que a gente vai trabalhar é o abstracionismo. A gente falou do pontilhismo e agora vamos falar do abstracionismo. Só que antes de falarmos do abstracionismo, a gente precisa falar de linhas. Eu vou falar de pelo menos 3. Existem uma infinidade de linhas, vários tipos de linhas, mas eu vou falar só de 3, que é a horizontal, a vertical e a diagonal. Vamos começar pela horizontal. A linha horizontal, ela causa a sensação de tranquilidade, de paz, de firmeza, de uma situação calma, de calmaria. Essa é a sensação que a linha horizontal produz nas pessoas. A linha vertical, ela já causa uma sensação de movimento. Vamos pensar aqui numa chuva. Vamos olhar essa caneta aqui, ó. Caiu linha vertical. Então, causa a sensação de movimento. E agora a gente vai falar sobre a diagonal. A diagonal também causa a sensação de movimento, mas um movimento maior. Vamos pensar assim, tá chovendo, mas tá ventando. Não é uma chuva simples, é uma chuva com vento. Aí as gotinhas, né, os pingos de água começam a ficar assim, ó. E como elas estão caindo, faz aquela linha assim na diagonal. Então, assim, esse é um jeito mais simples de falar acerca do significado das linhas. O que as linhas têm a ver com o abstracionismo? Vamos ver agora. O abstracionismo, ele foi um movimento que começou ele surgiu no começo do século XX e o artista principal foi o Vassily Kandinsky. Ele foi o autor do primeiro quadro abstrato. Como é que Kandinsky ele trabalhava? Ele fazia assim, ele colocava uma música erudita, ele ouvia e ele se concentrava com a tela, com o pincel na mão, com a tinta, e ele, se ouvisse um som
que fosse muito calmo e constante, ele fazia linhas horizontais. Se ele ouvisse um som com mais movimento, mas não tanto movimento, ele fazia linhas verticais. Da mesma forma, se ele percebesse que tinha muito mais movimento, fazia na diagonal, e às vezes ele fazia ondas, ele fazia vários tipos de linhas, fazia figuras geométricas, fazia, se tivesse uma batida muito forte, ele fazia círculos, fazia bolas assim, bem mostrando que como se fosse um estouro, uma bola explodindo. Espero que tenha ficado bem claro, tá? Então, recapitulando: pontilhismo, arte feita com pontos, e abstracionismo, arte feita que não tem compromisso com a realidade. Normalmente se usa linhas, figuras geométricas, coisas que não tem na realidade, na natureza, elementos que não existem na natureza. É coisa da imaginação, ok? Até mais, um abraço.